o pai do Matheus, ele ajudou eu a tirar, então quer dizer, ele até queimou a mão, ele foi arrancando assim, porque era muito fogo, gente, era muito fogo. Vocês não têm noção do que era fogo, então às vezes assim, vocês podem olhar e falar assim, nossa, mas a Elaine não tem nada de queimada. Gente, eu tive meu corpo inteiro queimado. Ah, agora acho que talvez vai dar pra ver. Eu tenho uma marca assim, ó, aqui e uma, olha, desse lado aqui, ó. Desse lado acho que é o lado melhor que dá pra ver da alça de silicone. Mas o bojo, ele acabou protegendo meu seio. Então eu não tive queimadura no bico do seio, né? E não tive. O problema que teve é que aqui chegou na carne. Então eu acredito que é porque eu fiquei abaixada tentando tirar a calça e acho que ficou aquele fogo aqui. Então foi a parte mais destruída do meu corpo, meu pescoço foi inteiro destruído. E daí o pai do Matheus falava, pediu uma coberta para ele enrolou em mim, ele fez todos os procedimentos corretos que tinham que fazer mesmo, com uma pessoa queimada. Mas então, aí todo mundo fala assim, nossa, então ele salvou sua vida. Sim, realmente. Aquele dia, aquela noite, ele salvou minha vida, sim, mas ele poderia ter salvado antes. De várias formas. Mas às vezes eu fico pensando assim que talvez eu teria que passar isso para me tornar a mulher que eu me tornei também. Então eu nunca culpei ele, eu nunca apontei o dedo e disse a culpa é tua. Não, não. Só que eu também não vou deixar de dizer aqui que teria como ter evitado, sim, teria. Teria sim. Então, mas aquela noite ele me salvou a minha vida. Graças a Deus, porque se não fosse ele. E ele conta que eu estava tão fora de mim que eu não sabia o que eu tinha feito. E ele falava assim, vamos pro hospital agora. E eu ainda falava assim, viu, eu tenho que tomar banho, eu não posso ir sem roupa pro hospital. Gente, eu estava inteira queimada. Como assim eu queria pôr roupa? Né? Aí vem a parte difícil, né? Do meu filho ligar para os meus pais. Pensa. Oh, meu Deus, como é difícil para um pai, né? Eu acredito que foi a pior, acho que a pior notícia que meu pai pôde ter recebido pelo telefone, que eu tinha ateado fogo em mim. E meu estado era muito grave. Aí eu não lembro da chegada no São Lucas, eu não lembro quais foram os primeiros cuidados que tiveram comigo, eu não lembro eu indo pro quarto, não tenho essa memória. E eu perguntei uma vez para uma psicóloga por que que eu não tenho essa memória. E foi muito engraçado, porque ela falou para mim assim, porque a gente tem no cérebro da gente um tipo um acendedor de luz, de lâmpada, né? De tomada, que quando você chega naquele estágio maior da dor, ele automaticamente desconecta, desliga. Então, assim, isso leva a acreditar que talvez quem leve um tiro e sobreviva, ele nunca vai saber falar para a pessoa qual foi a dor que ele teve na hora. Porque se eu falar para vocês que eu tive dor quando eu me queimei, não, nenhuma. Não sinto, não lembro de dor nenhuma. E você vê, hoje a gente queima, às vezes a pontinha do dedo quase morre, né? Então, daí teve vários pontos assim, da minha irmã, a minha irmã mais velha, a mais velha, 2 anos mais velha, eu falo que era uma irmã mãe, né? Sempre cuidou muito de mim, assim, como um bibelô, assim, então foi muito bom a gente ter crescido junto e eu ter falado que eu tive uma irmã que sempre me protegeu de tudo. Então a Eliane era para ter ficado comigo aquela noite e eu vinha saber, tá? Eu não vi ninguém, não via ninguém, e que ela desmaiou
Não desmaiou, mas ela quase desmaiou e tiveram que pegar uma cadeira de rodas. E ela desceu de cadeira de rodas porque ela não conseguiu ficar no quarto quando ela me viu. Eu imagino que eu devo ter ficado um monstro, tipo igual aquele do Star Wars lá, o Darth Vader. Eu acredito que sim, porque a minha mãe conta que eu virei uma bolha inteira, inteira era uma bolha. E meu estado era crítico, enfermeira para lá, enfermeira para cá, falando que eu não ia sobreviver e era para já todo mundo ficar se preparando, né? Aí eu tive minhas tias que foram bênçãos na minha vida, né? Que, nossa, foi fundamentais, assim, companhias fundamentais para mim. Minha mãe, que todo dia ia, sempre à tarde. E, enfim, assim, até que um dia, mas eu não, assim, elas contam que eu conversava com todas elas, isso que eu até contava os detalhes. Gente, mas eu não lembro. Muito engraçado isso. E assim, eu ficava. Quando assim eu ouço elas falar, nossa, você bateu o maior papão comigo. Ah, e eu fiquei com você uma tarde, gente, eu não lembro de, por exemplo, prima minha que ficou comigo. Muito engraçado isso. E até que chegou um dia que, à noite, aconteceu algo muito estranho naquela noite. Falaram para uma tia minha que era para ela ficar de olho na temperatura, né, do corpo, que não podia descer abaixo de 50, na minha respiração, tal, devido a, a ter hipotermia, né? Eu não podia ter hipotermia. Tinha muito frio, frio, frio. Era um calor, gente, um calor. Todo mundo derretia de calor. E os meus acompanhantes tinham que ficar igual a astronautas, porque eu não podia pegar uma bactéria, uma infecção. E eu tinha, nossa, tinha muito frio, então acho que tinham que pôr aquecedor, uma coisa assim. Então pensa, um quarto que fedia, quente, já estava calor. Então assim, meu carinho, meu amor por todas essas pessoas que tiveram comigo nesse momento assim tão difícil e se doaram para que eu estivesse aqui hoje. Então, assim, minhas tias, minha linda mãe, minhas irmãs, minha filha, meu filho na época era pequeno, mas eu acredito que toda noite ali ele devia estar ali, né, pedindo a Deus que não levasse a mãe. Assim, eu quero deixar o meu beijo e meu muito obrigado mesmo para os meus amigos que torciam para mim sair dessa e não importasse como. Então, naquela noite, a minha tia conta que minha respiração ficou estranha e de repente ela começou a dar umas cessadas. Aí eu voltava a respirar, cessava. E era uma respiração com muita dificuldade, né? Ela disse que levantou e foi até a cama e assim, um queimado, ele não pode ter roupas, né? Então, eles fazem uma cabaninha na cama, tipo de um lençol, uma cabaninha, e a gente fica ali, na pura pomada. Então, e não achavam veias em mim, foi muita coisa. E de repente a minha tia percebeu que a minha respiração estava ficando fraca, fraca, fraca. E, e ela olhou no número, o número tinha caído abaixo de 50. E ela viu o meu pé estava ficando roxo. Então ela saiu rápido atrás da enfermeira e veio uma enfermeira correndo, olhou meu pé, olhou e saiu desesperada. Já entrou um médico que estava lá na UTI
E daí já foi chamado um que estava lá embaixo, dando plantão, foram 2 médicos, e eu não sei se foi 2 ou 3 enfermeiras, e pediram para minha tia esperar na salinha que tinha lá, e já podia avisar a família que eu estava entrando em óbito. Eu estava tendo uma hipotermia seguida de uma parada cardíaca, meu coração estava parando. E nesse tempo, para mim foi segundos. É loucura, né, o que eu vou dizer, mas, gente, eu vivi isso. Eu saí do meu corpo e entrei num. Ai, gente, parecia um. Sabe esses filmes de gruta fluvial, sabe, assim, embaixo da terra, aqueles corredores assim? Era mais ou menos isso. Então, as paredes eram de terra, úmidas, sabe, bem úmidas, escorria algumas aguinhas, e assim, era um lugar com um cheiro muito forte, muito ruim, muito forte. E lá na frente eu via multicores, vermelho, laranja, sabe, uma bagunça de cores, e eu ouvia as mesmas vozes que eu ouvi antes de Até a Fogo em Mim. E eu tinha até o joelho uma água muito pesada e grossa. E aquilo era uma dificuldade para mim andar, uma dificuldade. E eu conseguia tirar de dentro daquela pele de carne bichos. E eu tenho pânico de bicho, todo mundo sabe, de bigato, essas coisas que faz muito, tipo um monte de abelha, um monte de formiga, sabe? Essas coisas de monte, eu tenho desespero. Então eu tirava, e eu lembro que eu ainda fazia assim, mas eu continuava caminhando, continuava caminhando.